boa noite a todos. Eu quero convidar vocês a se preparar para este culto. Estamos aqui para adorar o nosso Deus, para exaltar o nome dEle. Por isso você aí na sua casa, gostaria que você ficasse de pé, em honra ao Senhor, para nós exaltarmos a Ele com essa canção, com esse louvor. Vem comigo, vamos nos alegrar, mesmo estando nós aqui, vocês aí na sua casa, no seu lar. Vamos nos alegrar juntos, somos igreja, e isso fortalece, e isso nos ajuda a vencer, isso nos traz alegria, nos traz paz, e a presença do Senhor vai alcançar vocês aí na tua casa. Então me acompanhe com essa canção, vamos adorar juntos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar comigo, declare: sobre toda a terra, sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Aleluia, Deus, vem reinar em nós. Glória a Deus. Cante comigo: sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia, esse é o nosso Deus, digno de louvor, honra e glória e adoração. Sobre o meu pensar, cante: sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, reina em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Cante: vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém. A paz do Senhor a todos. É bênção de Deus podermos estar aqui mais uma vez ministrando o nosso culto ao Senhor. Apesar da uma maneira diferente que estamos acostumados, mas Deus é Deus, Deus é aquele que faz, que move e que age nas nossas vidas. Eu queria que você inclinasse a sua cabeça agora neste momento. Senhor Deus e Pai, vem falar conosco, fala aos nossos corações. Vem, ó Deus, no sobrenatural, agindo de maneira que possamos absorver o que tem para as nossas vidas nesse dia, o seu maná, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Agora, Deus, visita cada uma das casas, vai visitando agora cada lar, Senhor. E cremos que o Senhor é Deus, único, vivo, verdadeiro, e que está presente em todos os lugares. E nós cremos nisso, e sabemos, ó Pai, que tudo que está acontecendo será passageiro, e em breve poderemos juntos estarmos realmente congregando de maneira diferente do que está agora nesse momento. Mas somos gratos e continua, Senhor, a falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer a todos vocês que estão em casa. E rapidinho, quero dar aqui alguns avisos antes de começarmos a ministrar a palavra do Senhor.
De começo, eu quero orar com você, que tem colaborado com a igreja, com a obra, e o principal, tem recebido de Deus a bênção, pois a bênção do Senhor é primordial nesses dias. Ele é Jeová Jireh, o Deus da provisão, e Ele continuará a prover nas nossas vidas, quando nós realmente o reconhecemos como do Senhor e dono do ouro e da prata e de todas as coisas. Senhor Deus e Pai, agradeço, Senhor, por cada um. Te dou graças, ó Senhor, por cada pessoa que tem realmente reconhecido que o Senhor é que tem o controle de tudo e de todas as coisas. As bênçãos do Senhor sobre cada uma das vidas. As mãos debaixo da bênção do Senhor, essas mãos que agora, Senhor, foram ungidas por Ti para trazer o alimento e o sustento para a nossa casa. E somos do Senhor e cremos nessa palavra. Sou grato pela bênção e por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus, amém. Amém. O Senhor tem feito grandes coisas, apesar de tudo. Eu também quero aproveitar, agradecer todos aqueles que colaboraram e entregaram e doaram alimentos, para que nós pudéssemos, através do Ministério de Assistência Social, estar atendendo várias famílias. Essa semana, graças a Deus, com a sua ajuda, que está aí nesse momento, pudemos montar mais, acho que 25 cesta básica e atender as famílias. Estamos distribuindo, e eu sei que no dia de amanhã, o Senhor estará novamente nos abençoando e capacitando. E todos aqueles que estão tendo atitudes para que possamos realmente atender aqueles que precisam e necessitam. Então, você que é membro da igreja, você que também não é e tem nos ajudado, fica aqui mais uma vez a nossa gratidão por tudo que tem feito. A semana toda, quero também estar avisando, toda essa próxima semana, pelo menos uma pessoa estará aqui na igreja na parte da manhã. Preste atenção. Se você quiser ainda continuar doando alimentos para cestas e para aquilo que nós precisamos, para atender as famílias necessitadas, ou até trazer seu dízimo, sua oferta, estará aqui sempre alguma pessoa. Estaremos sempre com alguma pessoa na parte da manhã. Preste atenção, tá? Todos os dias aqui na igreja, das 8 ao meio-dia. Pelo menos uma pessoa estará por aqui. Às vezes as portas estarão fechadas, mas pode apertar o interfone, bater, que será atendido. Aguarda um pouquinho, porque às vezes até a pessoa chegar lá e abrir a porta. Mas o Senhor é Deus que tem feito. Apesar de todas as coisas, o Senhor é Deus que tem agido. Eu quero que você pegue agora a sua Bíblia, a palavra do Senhor, porque vamos juntos tomar posse da bênção do Senhor para as nossas vidas. Vocês sabem, nós estamos passando, obviamente, por uma situação atípica, não só aqui no nosso país, na nossa cidade, na nossa nação, como todas as nações. E muitos, às vezes, têm me perguntado, pastor, mas o que está acontecendo? Será isso já o final dos tempos? Será que já estamos na tribulação, na grande tribulação? Não, meus irmãos, ainda há muita coisa, porque Deus, Ele tem algo especial para nós. Eu quero que você abra comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eu sei que é uma palavra que eu já ministrei alguns dias atrás, mas vamos só trazer a memória para que possamos meditar nessa noite e tomar posse da palavra do Senhor. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Aqui, eu não vou ler agora, mas os discípulos chegam até Jesus, primeiro mostram para ele o templo, a grandiosidade do templo. E aí Jesus fala que não vai ficar pedra sobre pedra. E depois ele sobe ao Monte das Oliveiras, e agora os discípulos chegam até ele e perguntam quando que tudo isso vai acontecer, porque ele estava falando, obviamente, do final dos tempos. E vamos pegar a partir do verso 4. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos e que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo que eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras, rumores de guerras, mas cuidado, para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Presta atenção, ainda não é o fim. Continuando aqui, todas essas coisas, porém, são os princípios das dores. Então hão de entregar para seres atormentados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será
salvo. Oh, glória! E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém. Até aqui. Eu quero que você agora preste atenção. Não é hora de ir ao banheiro. Aproveite que estamos aqui cultuando a Deus. Fique quietinho aí na sua casa. As crianças, aguardem um pouquinho, que dentro em breve, depois dessa palavra, teremos aí as aulinhas e a ministração específica para elas. Então aqui Jesus, aqui fala claramente, e que haverá, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes em vários lugares. Porém, esse é o princípio das dores. E esse ponto é importante para nós agora nesse momento. Princípio das dores. Preste bem atenção. Então, o Senhor está falando do princípio de um fim. Não é ainda o fim. E eu acho que isso encaixa-se plenamente no que nós estamos vivendo agora. Então eu quero que você preste atenção, que você fique atento a essa palavra. Dor, presta atenção nisso. Dor é um sintoma no corpo de qualquer ser vivo, de animais, ou nós todos. A dor é um sintoma de que tem algo errado. A dor faz com que a gente procure ajuda. Quando sentimos dor, nós vamos atrás de alguém que possa trazer um remédio, uma cura, atrás de um médico, atrás de alguma coisa. E então, olha só, a dor faz-nos sair, às vezes, numa questão de inércia. Existe uma doença, ontem eu estava comentando aqui com alguns, existe uma doença, não lembro agora do nome lá, uma síndrome lá, que a pessoa, ela não sente dor, e isso é gravíssimo. Geralmente as pessoas que têm essa síndrome, elas não têm muito tempo de vida, porque ela não sente a dor, não tem a dor, não sabe do que tem algo errado, e os problemas acontecem e ela morre muito cedo. Então, o Senhor simplesmente está falando conosco nessa noite, igreja. Ele permite certas coisas para que, através da dor, venhamos acordar. E o que o Senhor aguarda e espera de nós é que nós possamos realmente pedir perdão, arrependermos e entender o que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero pegar aqui rapidinho, vamos estar prestando atenção. Eu quero pegar na palavra de Ezequiel, volte um pouquinho na sua Bíblia, profeta Ezequiel. Essa palavra aqui foi ministrada há algum tempo atrás. Ezequiel, capítulo 14 de Ezequiel, versículo 12. Acompanhe aí comigo na sua Bíblia. Ezequiel, junto, com outros profetas, como Daniel, são profetas que tiveram a visão milenar, a visão do reino do Senhor, do final dos tempos. E aqui no capítulo 14, versículo 12, veio a mim a palavra do Senhor: filho do homem, quando a terra pecar contra mim, sendo infiel, então estenderei a minha mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão. Presta atenção, tornarei instável o sustento do pão. E enviarei contra ela a fome, arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Deus. Vou fazer uma pausa aqui. Aqui o Senhor está falando com a igreja, falando conosco. Aqui essa palavra é um julgamento do Senhor, é uma ação de Deus com relação àqueles que têm aliança com Ele, aqueles que têm aliança. E quando nós falamos do julgamento, do agir do Senhor, nem sempre diz respeito ao julgamento final, do final dos tempos. Esse aqui é um julgamento que a gente chama de julgamento temporal. Porque aquele que ama, corrige. Aquele que ama sempre quer agir e fazer a favor daqueles que o ama. E é o que Deus aqui está falando conosco nessa noite, nas nossas vidas, nesse dia que estamos cultuando a Ele. Ele permite certas coisas. E aqui nós vamos ver que nós precisamos ficar atento à palavra do Senhor. Nós precisamos ficar atento àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós temos que tomar cuidado para não deixar que o espírito de engano, como nós lemos ali em Mateus, nós temos que tomar muito cuidado para que ninguém vos engane. Então nós temos que ficar atento à palavra do Senhor.
Nós precisamos entender os princípios de Deus. Em Romanos 8, 28, nos diz claramente a palavra, que se nós ficarmos atentos, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é um princípio básico para nós nesses dias, em que está tendo muita coisa, muitas coisas estão falando aí, muitas coisas estão dizendo, mas nós devemos entender que o Senhor dá conhecimento para todos aqueles que realmente o Senhor quer que tenham conhecimento. Porém, sabedoria para aqueles que temem ao Senhor, porque toda sabedoria vem pelo temor ao Senhor. E nós queremos nesse momento fazer com que você venha entender os princípios de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, nesses dias. Há pessoas que têm conhecimento, outras não têm e trazem confusão. Eu quero dizer o seguinte, meus irmãos, tem duas regras de ouro que precisamos tomar posse para as nossas vidas, para que a gente possa entender aquilo que Deus estava falando através de Ezequiel. Uma das regras, igual é dito também quando vamos tirar carteira de motorista, por exemplo. Isso é importantíssimo. Na dúvida, não ultrapasse. Se você vai fazer uma ultrapassagem, se você tiver em dúvida, não ultrapasse. Isso é chamado na palavra do Senhor de prudência. O prudente sempre vai estar debaixo da bênção do Senhor. Então esse é um ponto, uma regra de ouro para as nossas vidas que diz respeito à prudência. E que para ficarmos atentos diante de todas as coisas que têm sido falado e ministrado por aí, a não ser aqueles que realmente tenham conhecimento, e que pelo temor ao Senhor possamos ter sabedoria. A segunda regra que eu quero dizer para vocês, que é muito importante, é que quando nós realmente entendemos esse princípio, que está em Romanos 8, 28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28 nos diz isso. Porém, no versículo 1 do mesmo capítulo diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Então, nenhuma condenação há, tudo concorre para o bem daqueles que são do Senhor. Romanos 8, 28. Então, essa palavra para nós, tudo concorre para o bem daqueles que amam ao Senhor. E esse é o segundo ponto importante. Independente do que, pastor, será que o que nós estamos fazendo é coerente? Será que ficarmos em casa realmente é isso que é preciso? Meu irmão, há pessoas que têm conhecimento, e quem tem sabedoria entenda os princípios através do Espírito Santo. Um princípio básico para as nossas vidas: todos aqueles que temem ao Senhor têm sabedoria, e aqueles que são do Senhor, o Senhor vai fazer que concorra para o bem, e ponto final. Há muitas coisas por aí. Tem uns que acreditam que a terra é plana, tem outros que acreditam que tomar vacina vai trazer problemas, tem outros que acreditam que estão fazendo açúcar aí através de células de fetos. Enfim, um monte de coisas que está totalmente fora do conhecimento científico. E porém, para nós que somos do Senhor, nós usamos dos conhecimentos científicos e usamos com sabedoria pelo temor que temos ao Senhor. E nós vamos continuar firmes naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Pastor, será que estamos fazendo algo que não é correto, que não está de acordo? Meus irmãos, eu quero dizer o seguinte, que independente de qualquer coisa, tudo concorre para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Você toma posse dessa palavra? Então, vamos continuar aqui, para entender esses princípios de Deus, através do profeta Ezequiel. Como eu li aqui no verso 14, voltemos agora a Ezequiel, capítulo 14, no verso 14. Ainda que estivessem no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, e eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Deus. O Senhor fala algo aqui muito importante. Ele diz o seguinte, que mesmo que tivesse esses três homens que são justos, e que no seu proceder mostraram que eram justos diante de Deus, apesar de toda a falha, apesar de serem humanos como eu sou, como você é, você que está me assistindo agora, nós somos humanos e nós temos sim as nossas falhas, porém o poder do Senhor pelo seu Espírito nos cobre com poder, como eu já ministrei aqui. E mesmo que haja pessoas justas, eu quero que você entenda que Deus é Deus. Aqui, através do profeta Ezequiel, ele fala, ele diz, Senhor é Deus. Em hebraico é Adonai Yavé.
que quer dizer soberano e eterno. O Senhor é Deus, Deus é Deus. A sua palavra é muito bem clara a respeito disso. Nós podemos sim clamar, nós somos justificados pelo sangue do Senhor. Todos vocês que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, você foi justificado pelo sangue do Senhor Jesus, e podemos sim interceder, pedir e clamar, e não está errado. Porém, cabe a Ele, porque Ele é soberano e eterno, fazer ou deixar de fazer. E às vezes Ele permite certas coisas, como aqui através de Ezequiel, e como sabemos que está aí acontecendo. Pastor, por que isso? Por que está acontecendo isso? Pastor, eu tenho sido sempre tão fiel. E ele está falando, assim como falou através com aquele povo, através de Ezequiel, fala conosco hoje, nessa noite. Mesmo que tivesse esses 3 homens em Jerusalém, Noé, Daniel e Jó, eram homens que eram justos diante de Deus, apesar de toda a sua humanidade. E cada um deles intercedeu, e o Senhor agiu. Noé, vocês conhecem a história de Noé? Conhece? Puxa vida, ele deixou, olha só, Deus agir, Deus mover, e Deus moveu através da vida dele. Noé, ele aparece, só para você ter uma ideia com relação a Noé, ele aparece na Bíblia já com 500 anos de idade, quando aparece o Noé. Então, ele já tinha uma caminhada, porém, ele converteu ao Senhor, e mesmo debaixo de perseguições, mesmo debaixo de toda zombaria, ele fez aquilo que Deus tinha determinado para ele, que foi algo assim humanamente impossível, construir uma arca no meio do deserto, um grande barco. Mas ele teve fé e continuou firme nos seus propósitos. E ele intercedeu pela sua família, e a sua família foi salva. E aqui o Senhor está falando, olha, quando nós intercedemos, pedimos, como nós oramos pela nossa casa, pela nossa família, sim, Deus pode agir, mas há momentos que Ele fala, nem dessa maneira como Noé fez, eu permitirei, porque eu agirei de maneira diferente. E ele fala aqui de 4 pestes, 4 problemas, 4 juízos: a espada, a fome, as bestas, animais ferozes, e as pestes, que são pragas e doenças. A espada, obviamente, a guerra. A fome, não precisa nem dizer mais nada, é a fome, vocês sabem muito bem. Animais ferozes, que podiam ser leões, ursos, ou um pequeno mosquito, que pode também transmitir problemas sérios. E também as pragas, as pestes, as doenças. E aqui o Senhor está falando, mesmo que tivesse esses 3 homens, eu não mudaria o que eu tenho de sentença. E nós precisamos entender isso. Então, como eu disse, Noé, ele salvou a sua família, intercedeu. Só para você ter uma ideia, ele apareceu, como eu disse, com 500 anos, porém, olha só, o seu bisavô era Enoque, aquele que andou com Deus e não viu a morte, foi trasladado e está na presença do Senhor, não viu a morte. O seu avô, Matusalém, o homem que teve maior dias de vida sobre a face da terra. E o seu pai, Lameque, o seu pai realmente confiava no Senhor, pois deu a Noé um nome, que daquele que realmente confia no Senhor, pois Noé quer dizer aquele que consola. Então nós vemos que o Senhor está ensinando a respeito disso. E ele diz, mesmo que estivesse Noé, Daniel, quem foi Daniel? Daniel, ele foi um nobre que foi levado junto no cativeiro da Babilônia, foi levado para estar trabalhando no palácio de Nabucodonosor. Ele tornou-se um dos eunucos, ele foi castrado, ele e os seus amigos, porém nunca deixou de exercer o seu chamado e aquilo que ele tinha. E ele intercedeu pelo povo, pela nação. E Daniel, ele teve uma visão lá na frente, o telescópio de Deus. Ele viu o reino milenar do Senhor. Ele falou com o rei Nabucodonosor, interpretou sonhos. Podemos ver uma similaridade com José no Egito. Ambos foram perseguidos, ambos sofreram agressões, ambos tiveram interpretações de sonhos pelo poder do Senhor. E ambos tiveram uma posição
no reino. Porém, nunca deixaram de falar a respeito de que há um rei dos reis, Senhor dos senhores. É muito conhecido o sonho de Nabucodonosor, muito falado, todos conhecem, daquela estátua. Porém, teve 2 sonhos que ele interpretou. Daniel, o primeiro da estátua, que levou à posição de governador da Babilônia. E o segundo sonho foi da árvore. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porém, ele já era governador, ele já tinha posição, e ele não teve temor algum em chegar para o rei da Babilônia, Nabucodonosor, e falar assim: olha, esse sonho dessa árvore, que vem de repente, a um homem que tem uma aparência de anjo, e ele arranca as folhas, arranca todos os galhos da árvore, fica somente o tronco e a raiz. E esse sonho, rei, diz respeito a você. Ele está querendo te mostrar que se você não reconhecer que Ele é soberano a você e que Ele reina sobre os reis da terra, você vai perecer até reconhecer. E ele não teve medo nem receio de falar, ele não teve medo nem receio de chegar diante do rei da Babilônia, mesmo com o risco de perder o seu cargo. E falou a verdade. E a palavra do Senhor realmente se concretizou. Quem conhece a palavra? Nabucodonosor, de repente, padeceu de um grande mal, foi para o meio do pasto e começou a comer capim, e as suas unhas crescerem, e ele se viu numa situação deplorável, até que ele reconheceu que há um rei dos reis, Senhor dos senhores. E aí sim, o Senhor trouxe-o de volta. E como diz a palavra, com toda a honra e glória dada a um rei na terra. Então Daniel, tudo isso o Senhor está falando, mesmo que tivesse Noé, mesmo que tivesse Daniel, mesmo que tivesse todos esses homens justos, quando eu tenho determinada coisa, eu vou fazer. E ponto final. E também falou de Jó. Quando fala de Jó, vemos a questão da paciência de Jó, todos conhecem. Porém, eu quero só dizer para você que está me ouvindo aí, eu tenho uma palavra que ministrei no dia 30 de dezembro de 2015. Depois você procura aí na internet, no nosso canal, procura aí, Ezequiel capítulo 14, do dia 30 de dezembro de 2015. E você vai entender, porque ali eu falei mais a respeito de Jó. Hoje estou explanando a respeito de Noé e de Daniel. Com Noé, aqueles que não aceitaram ficaram fora da arca. A arca simboliza, tipifica a igreja, o corpo de Cristo. Aqueles que ficaram fora pereceram. Com Daniel, aqueles que não aceitaram que o Senhor nosso Deus governa sobre reis dos reis, sobre toda a terra, também pereceram. E sobre Jó, com relação aos seus amigos, depois você ouça aquela palavra, para não estendermos demais. Mas voltemos aqui no livro de Daniel, capítulo 14. Esses 4 juízos de Deus. E vamos rapidinho agora, versículo 16, um pouquinho mais para frente. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nem os filhos nem as filhas livrariam, só eles ficariam livres, a terra porém seria assolada. E esse ponto é muito importante para as nossas vidas. Esse ponto é muito importante para que venhamos a entender os princípios de Deus. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, para todos nós, para mim que estou aqui ministrando essa palavra, o Senhor Deus, Ele só tem filhos. Ele não tem netos, Ele não tem sobrinhos, Ele não tem nada disso. E Ele estava alertando e chacoalhando, como hoje Ele está fazendo conosco. Ele diz o seguinte: olha, aqueles que são justos na minha presença, pouparei. Na minha ira, no meu juízo. Porém, eu quero dizer que nem os seus filhos escaparão. E o Senhor é muito claro nisso, e os seus princípios não mudam. Se tem alguém que está me ouvindo aí,
e está tranquilo. Ai, porque minha mãe é crente, porque minha mãe ora bastante. Ai, porque o meu pai, ele está sempre firme no Senhor. Ai, porque isso, reconheço que ele é um homem de Deus, que ela é uma mulher de Deus. Ai, porque o meu tio, olha, esse sim, que homem. Olha, eu olho nele e vejo ali um cristão verdadeiro. Eu quero dizer o seguinte: se você está achando que vai de carona, está muito enganado. E foi o que o Senhor falou aqui. Quando Ele vem com o seu juízo temporal, porque Ele nos ama, não tem também carona ou coisa assim. Continuando um pouquinho mais à frente, eu estou pulando aqui, depois você lê em casa todo esse livro, essa passagem do profeta Ezequiel, capítulo 14, verso 22. Mas alguns restarão nela, e os quais serão levados para fora, assim os filhos como filhas, e eles virão a vós. E quando vides o seu caminho e os seus feitos, ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e tudo o que trouxe sobre ela. Oh glória! Aqui o Senhor fala de mais alguma coisa, e Ele também mostra: pastor, por que está acontecendo tudo isso? Pastor, eu não consigo entender por que estamos passando por essas coisas. Por que eu tenho que ficar preso em casa? Ou por que eu perdi o emprego? O que está acontecendo, Senhor? Mas eu tenho sido sempre fiel ao Senhor. Por que o meu salário diminuiu, o meu ganho caiu? Eu quero que você entenda, como eu disse aqui, tudo concorre para o bem daqueles que amam ao Senhor, e todos aqueles que entendem os seus princípios e a sua palavra. E aqui nós vamos tomar posse de mais uma coisa. Olha só, ele diz aqui: alguns que restarão diante de todo esse auê que eu vou fazer em Jerusalém, mandar esses 4 juízos, e alguns ainda restarão, e esses virão para vocês. Olha só, levados para fora do quê? Para fora do pecado, para fora da incredulidade, para fora daquilo que caminharam até agora, até nesse momento. E ele diz: eles virão a vós, e quando vides o seu caminho e os seus feitos, ficareis consolados. Oh glória! E aqui tem mais um ponto. Sabe por que você está passando por isso? Sabe por que Deus permitiu que, mesmo sendo cristão, sendo crente, sendo isso, sendo aquilo, Deus está permitindo também nós estarmos passando? Sabe por quê? Porque muitos serão consolados a ver o seu caminho. E quando fala de caminho, estamos falando daquele que foi, nasceu, viveu. Ele é o eterno, para sempre, o todo, o alfa e o ômega. Pois Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então os que restarem, os que ainda ficarem, serão consolados, e a ira do Senhor será tirada, por verem aqueles a quem caminha nesse caminho. Entenda o que Deus está fazendo. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de se lamentar, pare de achar que o problema é só com você, é só na sua casa, que só você está passando por isso. Pare de achar que também é mentira, lorota ou isso ou aquilo. Nós vamos entender o que está por trás, e independente do que for, nós cremos que há um Deus que é soberano e eterno. Nós cremos que há um Adonai Yahvé. E essa palavra possa realmente fazer diferença nas nossas vidas, que possamos entender esses princípios. Continuando no último versículo aqui, versículo 23: sereis consolados quando vierdes o seu caminho e os seus feitos, pois sabereis que não fiz sem razão tudo o que eu fiz nela, diz o Senhor Deus. E nós vamos entender que tudo que Deus fez, permitiu acontecer, e permitiu que esses 4 juízos viessem, é porque Ele amava o seu povo, o povo da aliança. Entenda que quem ama, corrige. Aquele que ama, sempre vai corrigir. Entenda que Deus te ama, que o Senhor tem algo para nós como igreja, corpo de Cristo.
e enfim, vamos usufruir, abrir nossos lábios. Em breve estaremos juntos. Hoje estou ministrando aqui com a igreja praticamente vazia, quase. Tem 4 pessoas aqui, 5 com o Elton. Nós, em breve, estaremos juntos. Estamos aqui, cumprindo aquilo que estão falando. Porém, a palavra continua sendo ministrada. E nós, como igreja, vamos louvar, bendizer e exaltar o nome do Senhor. Amém.